Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E o nosso vídeo de hoje vai funcionar aí como uma espécie de introdução ao mundo dos investimentos, uma espécie de guia básico e bem objetivo em relação aí ao mercado financeiro, certo? Então, para você que está começando a sua caminhada, está estudando para ingressar nesse mundo dos investimentos, nesse mundo aí do mercado financeiro, o nosso vídeo de hoje vai funcionar aí como um guia com alguns conceitos, alguns termos básicos que você precisa ter em mente antes de você investir o seu dinheiro. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a já deixar um like nesse vídeo aqui e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. Então, feito tudo isso, fique ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, ao longo desse nosso encontro de hoje, nós vamos abordar e nós vamos nos aprofundar sobre alguns termos, alguns conceitos básicos e essenciais para você começar de fato a entender tudo que você precisa saber e ter em mente sobre o mundo dos investimentos. Então, dito tudo isso, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, o primeiro termo, o primeiro conceito que a gente precisa abordar nesse nosso encontro de hoje é exatamente o que é investimento, o que são os investimentos e por que investir o seu dinheiro. E aí, basicamente, nesse ponto, você vai ali investir o seu dinheiro, você vai colocar de fato o seu dinheiro para trabalhar para você, você vai buscar construir uma renda passiva, que é exatamente aquela renda que você ganha, que você recebe todos os meses ou recebe periodicamente, sem necessariamente empreender força de trabalho, sem necessariamente gastar energia para conseguir essa renda. Então, esse poder de gerar uma renda passiva, esse poder de multiplicar o seu patrimônio, de te entregar bons retornos, boas rentabilidades, é exatamente o poder que confere aí aos investimentos essa sua qualidade. Então, é por conta disso, é buscando multiplicar o nosso dinheiro, buscando lhe garantir bons retornos, buscando garantir uma renda passiva, que nós vamos investir o nosso dinheiro, que nós vamos aplicar o nosso dinheiro no mercado financeiro, seja investimentos aí de renda fixa ou investimentos de renda variável. Então, esse é o primeiro conceito, o primeiro termo aí bem interessante que nós precisamos ter em mente antes de começar a investir o nosso dinheiro, certo? É um termo aí bem essencial, bem básico, certo? E é exatamente o que é investimento, como que funciona esse investimento e para que serve e por que nós vamos investir o nosso dinheiro no mercado financeiro. E o segundo ponto que a gente precisa ter em mente é exatamente saber diferenciar renda fixa e renda variável, que são basicamente as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro, certo? E aí, em outros vídeos, em próximos encontros, a gente pode se aprofundar ainda mais nesses termos de renda fixa e renda variável, certo? Mas, para esse nosso contexto de hoje, para esse nosso encontro de hoje, você precisa ter em mente o que são renda fixa e renda variável, que são aí basicamente as principais categorias de investimentos que você vai encontrar no nosso mercado financeiro. Então aí, só pontuando aqui rapidamente, a renda fixa, ela é uma categoria de investimentos que ela vai te trazer, que ela vai te proporcionar ativos mais seguros para você investir, ativos que vão te entregar uma certa previsibilidade maior de ganho, certo? Então a renda fixa, ela tem essa característica de ser mais segura e, por conta dessa segurança, ela é mais voltada para investidores, para um perfil de investidor mais iniciante. E aí, por outro lado, existe a renda variável, certo? Que, ao contrário da renda fixa, ela é uma categoria de investimentos um pouco mais volátil para você investir, certo? Então ela tem certos riscos a mais, tem uma volatilidade a mais, tem uma oscilação a mais em relação à renda fixa, certo? Então é sempre importante, é muito interessante, é essencial que antes de você, de fato, investir qualquer quantia no nosso mercado financeiro, você entenda esses dois conceitos de renda fixa e de renda variável e conheça todos os investimentos que estão dentro dessas categorias. Então aí, como a gente acabou de comentar, em vídeos futuros, em próximos encontros aí, a gente vai trazer mais vídeos sobre renda fixa, mais vídeos mais aprofundados sobre renda fixa, sobre renda variável, certo? Então, o que você precisa ter em mente é que existem essas duas categorias no nosso mercado financeiro. Existe a renda fixa com a segurança maior, com a previsão de ganhos maior. Existe a renda variável com a oscilação maior, com a volatilidade maior em relação à renda fixa, certo? E aí, dentro dessas duas categorias é que vão existir ali todos os investimentos, todos os ativos para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E aí, só a título de conhecimento, só para você começar a conhecer algumas ferramentas, alguns títulos, alguns investimentos do nosso mercado financeiro. Dentro da renda fixa aí, nós temos alguns investimentos bem conhecidos, como um Tesouro Direto, como um Tesouro Selic, certo? Um Tesouro IPCA. Temos aí os CDBs, as letras de crédito, as LCIs e LCAs, temos as debêntures. Então nós temos vários títulos bem conhecidos no nosso mercado financeiro dentro da nossa renda fixa. Já na nossa renda variável, nós vamos ter ali as ações, os fundos imobiliários, os ETFs, investimentos aí bem conhecidos da nossa renda variável e que são negociados lá na nossa bolsa de valores, certo? Então, como você notou, dentro dessas duas categorias é que existem de fato todos os investimentos que você vai poder investir o seu dinheiro, que você vai poder aplicar o seu dinheiro. Então, antes de você fazer qualquer movimentação no nosso mercado financeiro, é de grande importância, é de suma importância que você conheça todas as características da nossa renda fixa, conheça todas as características da nossa renda variável e, com isso, conheça todos os investimentos disponíveis
para você investir o seu dinheiro. E um terceiro ponto nesse nosso guia, nessa nossa introdução no mundo dos investimentos, é que nesse contexto de renda fixa e renda variável, o terceiro ponto aqui é necessário, é muito importante que você conheça e entenda o seu perfil de investidor. Então aí dentro do nosso mercado financeiro, existem basicamente 3 perfis de investidor para você conhecer e você se adequar em algum desses perfis, certo? Nós temos aí o perfil conservador, que como o nome dele sugere, é aquele perfil de investidor que ele vai buscar por mais segurança no seu patrimônio, na sua carteira de investimentos. Um segundo perfil que nós temos é o perfil moderado no mundo dos investimentos, no mercado financeiro, e como no seu nome sugere, ele vai buscar uma certa segurança para sua carteira de investimentos, mas ele já aceita uma certa volatilidade a mais para o seu patrimônio, certo? E um terceiro perfil bem conhecido aí é o perfil agressivo, que como o nome dele sugere, é aquele perfil de investidor que ele já aceita correr certos riscos com seu patrimônio, com a sua carteira de investimentos. Então aí é de muita importância, é essencial que você conheça e se adeque ao seu perfil de investidor, certo? Para você conhecer quais são os investimentos ideais para você, de acordo com o seu perfil e de acordo com o seu grau de conhecimento no mercado financeiro. E aí, claro, para você entender se você tem um perfil mais conservador, se você tem um perfil mais agressivo, é só você conhecendo todos os títulos que existem, todos os investimentos que existem, seja lá o de renda fixa ou de renda variável, para você entender quais os investimentos, quais os títulos que fazem mais sentido para você, para a sua carteira de investimentos e para você aplicar o seu patrimônio. E um quarto ponto, uma quarta etapa nesse nosso guia, nessa nossa introdução ao mundo dos investimentos, é exatamente você buscar uma diversificação para o seu patrimônio, é exatamente você buscar uma diversificação para a sua carteira de investimentos. Então aí esse ponto de diversificação do seu patrimônio, é claro que ele demanda uma certa experiência a mais, demanda um certo conhecimento a mais por parte do investidor, certo? Mas é sempre interessante que você busque ao máximo diversificar sua carteira de investimentos, porque isso vai te trazer mais segurança e probabilidades maiores de receber bons retornos para a sua carteira de investimentos. Então aí sempre que você montar uma carteira de investimentos, tiver mais experiência, conhecimento no mercado financeiro, é importante que você tenha ativos de diferentes classes de investimento, então é importante que você tenha diferentes investimentos de renda fixa, diferentes investimentos de renda variável na sua carteira de investimentos, porque fazendo essa boa diversificação, você vai fazer, como a gente comentou, diminuir os riscos para a sua carteira de investimento, ou seja, trazer mais segurança para a sua carteira de investimentos, e aí tendo uma carteira mais diversificada, mais bem diversificada, você vai conseguir ali ter possibilidades maiores de conseguir bons retornos, boas rentabilidades para o seu patrimônio investido. E o quinto e último ponto nesse nosso guia, nessa nossa caminhada rumo ao mercado financeiro e como uma espécie de fechamento de tudo isso que nós conversamos ao longo desse nosso encontro de hoje, no quinto ponto você vai fazer basicamente o acompanhamento da sua carteira de investimentos, ou seja, quando você tiver a sua carteira montada, bem distribuída, bem diversificada, é sempre interessante também que você faça um acompanhamento periódico desses seus ativos, certo? Para você conferir ali se estão todos de acordo com o seu perfil e com a sua filosofia de investimentos. Então é sempre interessante, é muito essencial que você faça ali um certo acompanhamento, uma certa revisão periódica dos seus investimentos que existem na sua carteira de investimentos, certo? Para você ver ali se eles estão de acordo com a sua filosofia, se eles estão te entregando o retorno interessante, o retorno ali esperado por você como investidor, certo? E aí fazendo esse acompanhamento, fazendo essa revisão periódica a cada mês, a cada algum período que fique mais interessante para você, certo? Fazendo essa revisão e esse acompanhamento, você vai ali tomar as melhores decisões para você, para o seu patrimônio e para a sua carteira de investimentos. Então é isso, esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso encontro de hoje, certo? Uma espécie aí de guia básico, bem objetivo, com todos os principais termos e conceitos que você precisa ter em mente antes de você de fato ingressar no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, certo? Então é sempre interessante que você tenha todos esses pontos alinhados na sua mente, como seu conhecimento, para você ingressar no mercado financeiro com mais segurança, com mais lucidez, com mais conhecimento, certo? E com isso, começando com esse conhecimento a mais, com essa clareza a mais no mundo dos investimentos, você vai correr menos risco de fazer maus negócios com seu dinheiro. Então, só recapitulando aqui os pontos que nós conversamos nesse nosso guia, nesse nosso vídeo de hoje, o primeiro ponto, é sempre interessante que você conheça e entenda o que são os investimentos e como que eles vão atuar em relação ao seu dinheiro, em cima do seu patrimônio, certo? O segundo ponto, é muito importante e é interessante que você conheça os principais termos da renda fixa e da renda variável, as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro. Um terceiro ponto, é muito importante e é interessante que você conheça e defina o seu perfil de investidor antes de você fazer qualquer investimento, qualquer movimentação no nosso mercado financeiro. E um quarto ponto, e aí alinhado nesse contexto de renda fixa, renda variável e você conhecer o seu perfil, o quarto ponto é você buscar uma boa diversificação para a sua carteira de investimentos, tendo ali investimentos de renda fixa, de renda variável, de diferentes classes de ativos, certo? E um quinto ponto, como fechamento desse nosso guia, é interessante, é essencial que você faça o acompanhamento da sua carteira de investimentos periodicamente para você revisar os seus retornos, sua rentabilidade, seus ativos e com isso tomar as melhores decisões
para o seu patrimônio e para a sua carteira. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos nesse encontro de hoje. E no mais, eu te vejo no próximo vídeo, certo? E se você gostou desse conteúdo aqui, já deixa um like aqui embaixo, certo? Já se inscreve aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, já ativa o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, certo? E no mais, é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!